as situações que possa haver conciliação. Eu me coloco, porque não sou produtor, e não sou financiado por eles. Eu me coloco à disposição para que possa discutir esse conflito onde for, mas pode dizer com segurança. A forma como o governo conduziu até agora é uma forma equivocada. Tão equivocada que está os dois lados contentes. Para encerrar, eu repito a velha frase, tem duas vítimas nesse processo, o índio e o produtor, seja ele de qualquer tamanho. Muito bem, deputado. O deputado Reisen, em cima de que artigo no regimento? Não é artigo. O vídeo que esse deputado distribuiu... É defesa prévia. É defesa prévia. Ele fez esse vídeo, ele e outros, distribuíram mais de 3 mil vídeos no Rio Grande do Sul. Procedente, que o ministro tem que também ouvir a sua versão. Tem que ouvir, mas não tem problema nenhum. O ministro Gilberto Carvalho já disse a ele as posições que eu tomei em cima da questão. É quem comanda o movimento indigenista e quem comanda o movimento quilombola que faz o que fez. Ok? Essa é uma situação que estão colocando ali. As minhas palavras foram essas. Ministro Eduardo Cardoso, se essa frente parlamentar, se essa comissão, deputado Fajor, não tivesse feito o enfrentamento que nós fizemos no Rio Grande do Sul, não são processo antigo. 99% são do Lula para cá. Por amor de Deus, o senhor me disse que 1,5%, 1%, 200 mil hectares, 10 mil famílias, não vale nada. Iam expropriar a terra dessa gente. Iam expropriar. Hoje se fala em comissão de negociação para pagar a terra. Se nós não tivermos, esse grupo que está aqui, não tivesse feito o enfrentamento, já tinham tomado a terra desse povo lá. Portanto, a defesa é essa. Tenham decência, compre terra e coloque. A própria Constituição, de 93 para cá, ministro Eduardo Cardoso, permite que compre terra e diz que tem que comprar. Quer fazer assentamento, faça o que quiser. Pode fazer onde quiser no Brasil. Compre terra decentemente. Não tome a terra na mão grande desses produtores pequeno, médio, grande, inclusive assentados da reforma agrária, como é o caso da Bahia. Um que mataram era um assentado que disse lá para o vice-presidente da República, chorou o dia que falou, eu já me tiraram de uma terra, o INCRA me assenta, e agora de novo vou na mentira, só saio de lá morto. E mataram ele. Ele e tantos outros. Tá bom, deputado. E agora, com a palavra, o ministro... Bem, senhor presidente, eu aprendi que às vezes, ou quase sempre, discordar dos mais sábios é um risco intelectual altamente comprometedor. E eu vou correr novamente esse risco, meu querido amigo Osmar Serralho. Sei da sua cultura jurídica, temos a mesma formação acadêmica, mas nesse caso nós temos uma discordância frontal. E vou correr o risco da discordância, sob censura, evidentemente, da comunidade jurídica. Por que digo que era inconstitucional e reafirmo? O princípio da separação de poderes, que tem origem, como bem sabe Vossa Excelência, em Montesquieu, ele pressupunha a separação dos poderes, ou a separação das funções do Estado dentro da seguinte ótica. É necessário que um grupo de pessoas que faça as leis não as execute nem as julgue. Que o grupo que executa não faça as leis nem as julgue. E o grupo que julga não faça as leis e nem as execute. Então, com base nessa visão de Montesquieu, do Espírito das Leis, obra clássica, nasceu na Constituição norte-americana e nasceu no final do século XVIII, também com a Revolução Francesa, em 1789, o princípio da separação de poderes, que pressupõe, em regra, isto. Um poder produz leis, ou seja, a atividade de constituir situações de inovações primárias na ordem jurídica. Um outro poder as executa, as implementa, e um outro poder julga os transgressores. O próprio Montesquieu, no Espírito das Leis, já previa que poderiam exercer as chamadas funções atípicas realizadas pelos poderes. Ele próprio dizia, no Espírito das Leis, que muitas vezes os julgamentos não poderiam ser feitos apenas pelos nobres, apenas pelo judiciário. Mas quando fossem nobres os julgados, e lembramos que Montesquieu era um monarquista, ele admitia que o julgamento fosse feito pela Casa dos Nobres, a exemplo do que existia no modelo inglês. Ou seja, era possível, sob certas excepcionalidades, que um poder exercesse a função de outro. Bem, quando as constituições acolhem o princípio da separação de poderes, e a nossa Constituição acolhe o princípio no artigo 2º, ele parte dessa ideia. Cada poder exerce sua função. Salvo se a própria Constituição admitir que um poder exerça a função do outro, excepcionalmente. Vamos lembrar da redação da Constituição anterior, que falava até de maneira mais completa esta regra, que hoje está no artigo 2º, quando dizia claramente que ficava vedado um poder delegar atribuições ao outro. Isso está implícito no princípio. Pois bem. Ou seja, um poder só pode exercer a função do outro quando a Constituição expressamente prevê. É por isso, por exemplo, que o Poder Executivo pode realizar ou achar medidas provisórias.
Por quê? Porque a Constituição prevê a medida provisória. Se não tivesse o artigo, não poderia baixar atos com força legislativa. É por isso que existem autorizações de concessões, atos administrativos concretos previstos na Constituição. São exceções. Mas, quando não há exceção expressa prevista na Constituição, não pode haver atribuição de função típica a outro. É só com disposição constitucional expressa. Muito bem. Ocorre que, ao entrar em vigor a Constituição de 88, o princípio da separação de poderes foi imantado na forma da versão original da Constituição de 88. E me lembro das lições de Vossa Excelência na Comissão de Justiça, quando falava do Pacto Federativo, e discordamos algumas vezes. E Vossa Excelência tinha uma posição menos elástica do que tem agora. Talvez tenha repensado, porque Vossa Excelência dizia que qualquer situação ofensiva ao Pacto Federativo implicaria em violação de cláusula pétrea e não apenas com a abolição da federação, como sugere agora. Mas Vossa Excelência deve ter revisto o pensamento. Deve ter revisto o pensamento, porque a posição que defendia era outra. Mas agora diz Vossa Excelência que tem que exterminar a separação. Não é isto. O que a Constituição quer dizer é que qualquer violação a esses princípios, da forma com que ele foi consagrado na Constituição, isto sim qualificaria uma ofensa ao texto constitucional. Logo, não pode uma emenda constitucional, sem autorização no texto original da Constituição de 88, tirar a competência atípica do Executivo e transformá-la em atípica do Legislativo. A função de demarcar é administrativa, típica, executória. Ela não pode ser trespassada sem violação ao princípio da separação de poderes ao Legislativo. Por quê? Porque a função é meramente declaratória. Nós estaríamos introduzindo uma figura de lei meramente declaratória com característica de ato administrativo sem previsão do texto original da Constituição de cláusula pétrea, na separação de poderes. Então, com a devida vênia, com o risco de ser derrotado pelos argumentos e pela sapiência de Vossa Excelência, continuo firme. É clamorosamente inconstitucional qualquer tentativa de tirar do Poder Executivo, seja qual for o governo. Qual for o governo? A demarcação de terras indígenas, como será inconstitucional qualquer situação, efetivamente, que tente tirar do Legislativo, do Judiciário ou do Executivo essa situação. E a nossa própria academia, vamos lembrar, em tempos passados, quando se discutia a criação do contencioso administrativo no Executivo, por exemplo, do modelo francês, os nossos mestres nos falavam, isto fere cláusula pétrea, porque é função típica do Judiciário, é a função de julgar, e não se pode criar por emenda constitucional. Esta mesma lição que tivemos nos bancos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo me levam a crer que eu estou certo e que a proposta é inconstitucional. Mas me submeto, sob censura, aos argumentos sempre brilhantes de Vossa Excelência. Bem, deputado Domingos Sávio, Vossa Excelência fez várias ponderações, eu quero precisar o que disse, para que não pare dúvidas. O que eu disse, e volto a repetir, a FUNAI é um órgão autônomo, até pela sua natureza jurídica, ela é uma fundação autárquica, uma autarquia fundacional, como que é. Claro? E nos órgãos da administração indireta, sabidamente não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Isso é reconhecido e assentado. O que existe é controle político, porque é o Executivo quem nomeia os membros. Existe controle financeiro, que o Executivo pode fiscalizar atividades financeiras, e existe aquilo que os juristas chamam de controle administrativo ou tutela, que só pode ser exercido nos casos em que a lei expressamente prevê. Caso contrário, não pode haver. No caso da demarcação de terras indígenas, como cabe ao ministro do Estado da Justiça baixar a portaria e a Presidente da República homologar, se estabelece uma forma de controle administrativo do procedimento que a FUNAI exerce, mas que ela exerce com autonomia jurídica e, portanto, foi isso que eles disse. Ou seja, não é que não há controle. Não, eu digo o seguinte, a FUNAI é autônoma, juridicamente autônoma, legalmente autônoma, e o ministro da Justiça só pode intervir no momento em que o processo lhe vem para exercer, nos termos da lei, o controle administrativo ou tutela. Não pode ter outro tipo de ingerência, a não ser o controle político. Você lá nomeia as pessoas que são da confiança, e a direção da FUNAI é da estrita confiança desse ministro que vos fala. Bem, também não acho correto, porque os órgãos públicos todos, eles cometem acertos e erros. Eu cometo acertos e erros, Vossa Excelência comete acertos e erros. E demonizar um órgão público me parece não ajuda a entendermos a realidade e melhorá-la. A FUNAI não pode ser demonizada. Ele é um órgão público. Tem funcionários bons e maus, como todos nós aqui temos. Não é o órgão, ministro, é a gestão. Não. É a gestão que insiste em contratar laudos fraudulentos. Veja, eu também não posso generalizar que todos os laudos são fraudulentos ou que não existam todos os erros em laudos. Eu acho que a generalização ela não ajuda a resolvermos o problema. Eu acho que a FUNAI tem que ser fortalecida,
A FUNAI tem que ser melhor estruturada, é um órgão que nós temos lutado muito para termos concursos públicos, para ter melhoria de cargos, para termos um quadro técnico melhor remunerado. Tem falhas, como eu tenho falhas, como Vossa Excelência tem falhas. Mas não podemos demonizar isto. Tá certo? Acho ruim a demonização de instituições. Nós temos que dialogar com elas, verificar onde estão as falhas e, a partir daí, buscar as correções. Eu sempre estive muito aberto a ouvir essas situações para que nós pudéssemos melhorar. E aí que eu disse ao deputado Stefanes, eu não disse que os processos são mal instruídos. Se mal instruídos fossem, eu teria que, poder ver legal, mandar voltar na origem. Eu disse que nós temos que aperfeiçoar. E a portaria vai na linha do aperfeiçoamento. Como Vossas Excelências hoje discutem um código de processo civil, não porque entendem que os processos judiciais são mal instruídos, mas porque querem novas normas de processo para melhorar. É nessa linha que estamos fazendo. Melhorar cada vez mais a instrução para que ela seja mais segura, para que ela não tenha tantos conflitos e possa dar segurança jurídica nos processos decisórios. E aí falou Vossa Excelência, deputado municipal, de Caxixó, a área. Informação que teve uma perícia judicial nessa área. E que a perícia judicial reconheceu a existência de índio. Então, aí não é FUNAI. É um perito nomeado pelo juiz. Vou até checar isso, a informação que tinha de cabeça, me foi confirmada agora, mas vou verificar. Não, ministro, o que existe é uma ação que está tramitando, questionando, e foi até por propositura dos produtores, os produtores entraram com uma ação com o propósito de demonstrar que não existe a etnia. A informação que tenho é que a perícia judicial confirma a posição mas não houve decisão, não há sentença. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Isso quer dizer, eu não poderia dizer que se há uma perícia judicial que tão leviana teria sido a situação anterior, porque parece que é um perito confirmando. Mas eu vou verificar. Como a perícia, como há laudos antropólogos dizendo que não houve. E não houve conclusão nesse julgamento. Aí é judicial. Isso é de 300 anos. Se o laudo judicial... Isso é de 300 anos atrás, por amor de Deus. Mas me permitam, eu estou dizendo que a informação que tive é que é um laudo judicial. Não é um laudo da FUNAI apenas. Se isso aconteceu, eu vou mandar para Vossas Excelências, talvez para que questione o perito judicial, mas não, é um perito nomeado pelo juiz. Não é laudo judicial. Não, a informação que tem é essa. Se tiver, eu mando a Vossa Excelência com grande prazer, até para que Vossa Excelência possa polemizar com o perito nomeado pelo juízo, se for correto. Então, portanto, apenas esclarecendo essa relação FUNAI, etc., e meu posicionamento, que não acho que se deva demonizar a FUNAI, é um órgão que nos merece respeito, tem pessoas lá que são extremamente competentes, faz acertos, faz erros, como todos os órgãos administrativos fazem. Nós temos que lutar para aperfeiçoar, para melhorar, e não, obviamente, para aniquilar um órgão que acho que tem um papel muito importante no país. Bem, independente de falhas eventuais que possam acontecer. Né? Vamos lá. O deputado João Rodrigues, eu quero cumprimentar, eu acho que ele vai na linha de buscar a solução do problema, e quero dizer que o Ministério da Justiça, e ao que sei, a FUNAI também, é radicalmente contra o arrendamento de áreas para produtores. Radicalmente contra. O arrendamento, ele é ilegal, e eu já acionei a Polícia Federal para que apure situações dessa natureza a partir de denúncias que Vossa Excelência mesmo me apresentaram. Vossa Excelência fez, é verdade, deputado Reis. Prova que, às vezes, estamos do mesmo lado, marchando para superar problemas. Você fez denúncia e eu mandei apurar. Está em investigação. Deputado Mandetta, discordância com Vossa Excelência, acho que ele não está aqui agora, mas eu queria dizer, há um caso piloto sim, em Mato Grosso do Sul, que é o caso da Fazenda Buriti, e nós estamos perto de concluir, não podemos ser pessimistas. Né? A mesa de diálogo já não é feita para encontrar soluções acima da lei. É dentro da lei, ajustando os direitos, buscando composição, como existe em qualquer processo de mediação no mundo. Ninguém vai mediar situações que estejam fora da lei, apenas mediar soluções que estejam dentro desta lei. E ele me pergunta, o que se espera dessa casa? O que Vossa Excelência espera desta casa? Eu espero que Vossa Excelência me ajudem a pacificar as situações e não incentivar conflitos. Eu espero que Vossas Excelências me ajudem a mediar. E não, a mediação, ela é perfeitamente possível nos marcos da Constituição e da lei. Nós estamos provando isso em Buriti, nós vamos provar isso em outros estados, e eu peço a Vossa Excelência que me ajudem a fazer isso, que ajudem o ministro Gilberto Carvalho a fazer isso, que ajudem o governo a fazer isso. Esta casa é formada por representantes do povo eleitos e tem grande representatividade. Se Vossas Excelências marcharem conosco na linha da mediação, eu acho que nós poderemos atingir excelentes resultados. Ainda dizendo, portanto, do ponto de vista legislativo, no que pode ajudar, eu não acho que a PEC 215 contribui. Ao contrário, pelas razões que expus de inconstitucionalidade, ela não tem condição, a meu juízo, de sobreviver e ela apenas incendeia mais o processo. Eu acho que nós temos, sim, que criar os espaços para discutir a regulamentação 231. Temos a portaria de aperfeiçoamento ao procedimento que eu estou
a sentar com Vossa Excelência a discutir, e outras iniciativas legislativas que esta Casa possa colocar e abrir um diálogo amplo, não só com o setor da sociedade, mas com todos os setores envolvidos. O Ministério da Justiça tem total disposição de dialogar com Vossas Excelências e encontrar um caminho, mas dentro dessa premissa, nos ajudem a pacificar e não a acirrar conflitos. É um pedido sincero que eu faço a Vossa Excelência, como ex-deputado e como amigo de Vossa Excelência. Eu sei o calor das paixões políticas, mas tem hora que o incêndio atinge a todos e não é bom para ninguém. Deputado Wellington Rocha. Só uma informação para o senhor, ministro, uma informação rápida sobre essa questão, porque as coisas chegam no senhor justamente para induzir o erro, e às vezes para induzir o erro no judiciário. Quando eu me referi a esse local onde disseram ter uma etnia Caxixó, eu estou me referindo a uma cidade de Minas Gerais de 300 anos de existência, um grupo de pessoas ocupando 4 hectares de terra, que eram poceiros, legítimos, tranquilos, trabalhadores rurais, que podiam ter descendência, afrodescendência, de toda a natureza de descendência. Bom, nunca houve um idioma Caxixó, nunca houve nada na história de Minas Gerais sobre isso, nem na história do Brasil, e nem em nenhum outro lugar. Presidente, e de repente surge, para dar sustentação à FUNAI, a ideia de que há uma etnia, uma nação. Daqui a pouco o Gilberto vai dizer, olha, o Brasil vai ter que negociar com a nação Caxixó. Vamos embora aqui. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos lá, ministro. Eu apenas formação, eu não vou entrar no mérito, não devo, não posso, não devo entrar no mérito da situação. Eu apenas dei uma informação que me chegou, que há uma perícia judicial. Então, ou seja, eu vou verificar isso e mando a Vossa Excelência. O mérito que seguirá isso, obviamente, será analisado nos segmentos administrativos adequados. Eu não vou adentrar nele. Apenas essa informação que eu quero registrar. E, relativamente ao deputado Wellington Rocha, apenas o Everton Rocha, perdão, eu estou mal de nomes hoje. Em relação ao Maranhão, certa vez na sala do presidente Henrique Eduardo Alves, numa reunião, eu falei o seguinte: eu vou insistir na mediação, só há um momento que eu não posso mais insistir, quando há sentença definitiva. Tem sentença definitiva, não há mais mediação possível, é o que está sacramentado. Se a sentença disser que não é área indígena, não há mediação possível. Se a sentença disser que é área indígena, não há mediação possível, tem que haver desintrusão. No caso ao Aguajá, que Vossa Excelência sempre falou, não havia mais mediação possível. Havia uma decisão judicial, tinha que ser executada e cumpra essa lei. Claro, evidentemente temos que cumprir da melhor forma. Se existem situações de pessoas que têm que ser assentadas ou situações, cabe ao Estado cuidar disso. Mas a lei terá que ser cumprida. Foi o que eu lhe disse com muita transparência e sinceridade naquele momento. Tá, eu lhe pedi presidente, lá... Aqui, ó, não cabe mais, porque se o ministro a cada resposta... O nosso presidente está mais apressado para acabar a reunião que os ministros. Porque eu tenho que cumprir o regimento. O regimento que cumprir, eu já estou sendo extremamente tolerante, Everton, extremamente tolerante. Presidente, tolerante, presidente. Aqui. Presidente, nós estamos falando aqui de 6 mil pessoas que acabaram de... Não, aqui não vou debater com Vossa Excelência, não vou debater com Vossa Excelência, não vou debater, vamos lá, bora. Vossa Excelência já fez a devida participação, brilhante participação. Vamos lá, ministro. Eu estou lhe pedindo há um mês, me receba lá, que eu quero conversar com o senhor sobre lá, porque aqui a gente está com prazo. Vamos lá. De acabar uma reunião importante como a nossa. Vamos lá, nós temos um regimento a cumprir, Everton, senão a gente não chega à conclusão. Calma, Everton, calma aí. Olha lá, ministro. Deputado Everton, com o máximo prazer eu recebo, como recebo todos os senhores parlamentares. Às vezes atrasa um pouquinho, porque tem muitos parlamentares que pedem. Aqui, o pessoal está sem casa lá. Mas eu receberei, como recebo todos os deputados. Eu acho que se há uma coisa que ninguém pode falar nesta casa ou no Senado, é que eu não recebo parlamentares. Eu recebo e recebo todos. Mas, deputado, tem gente a dois. Veja, eu já tive 3 conversas com Vossa Excelência sobre essa questão, e Vossa Excelência sabe disso. Eu tenho gente que não conversou. Eu não posso... eu tenho que atender 513 deputados que pedem audiência, tá certo? Então, receberei com grande prazer Vossa Excelência, mas há outros colegas seus também. Eu tenho que tentar administrar a agenda dentro do possível, né? Finalmente, deputado Florencio, agradeço, Vossa Excelência tem contribuído imensamente para a busca da pacificação no sul da Bahia. É um profundo conhecedor do problema, tem atuado com muita imparcialidade na busca da equação. Então, agradeço Vossa Excelência, tem sempre nos orientado e procurado colaborar com os trabalhos na Bahia e em outras regiões do país. Muito obrigado. E deputado Marcon, que estava também aqui até agora presente,
acompanhou a nossa mesa de negociação e me disse que achava que esse era o caminho, saiu muito satisfeito com o processo. Então, agradeço o deputado Marcon, como agradeço também, senhor presidente, a oportunidade de estar com os parlamentares, meus queridos amigos, que onde sempre vêm com novas informações, me fazem pensar e refletir e também expor meus pontos de vista. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado... Não respondeu sobre os índios nômades. Do quê? Os índios nômades, nesses casos. Ah, bom. Veja, o que eu não posso analisar, eu ainda não tenho uma decisão final desse caso. O que eu informei foi uma questão de antropólogos. O que os antropólogos dizem nos laudos é que as etnias, elas nunca levaram em conta, e nem poderia ser diferente, porque estão antes de nós no Brasil, as demarcações de países. Então, uma mesma etnia, ela pode ter uma ocupação territorial que vai além do território nacional e vai para outro país, claro. E quando eu tenho uma área indígena, depois nós recortamos os países pela nossa história, mas às vezes a etnia ela tem presença em mais de um país e ela circula. A terra indígena ela tem uma abrangência que às vezes eu estou satisfeito, não só para dizer que eu estou satisfeito. Está ótimo, está ótimo. Não, para efeitos da existência da etnia, não, segundo os antropólogos. Eu estou satisfeito. Isso é uma discussão posterior. Eu estou dizendo o argumento que informa tecnicamente esse processo. Eu estou se baseando, senhor. Vamos lá. Com a palavra, agradecemos. Não é com a isso. palavra, o ministro. Na hora que eu for decidir, eu vou avaliar. Estou lhes dando apenas a informação. Calma aí, vamos. Presidente. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. Para compensar o nosso ministro tão brilhante, eu vou ser muito curto e breve. Quero fazer uma proposta ao deputado Everton de um acompanhamento no local da questão Auá. Os números que nós temos são bastante diferenciados. Nós fomos lá, a nossa equipe participou de todo o processo. Foram 427 notificações que nós fizemos na região. Localizamos 265 famílias. Para todas elas tem área disponível lá em Parnarama. Então eu faço questão da gente acompanhar isso. Você é uma pessoa muito séria, eu faço questão de acompanhar como é séria a situação das famílias no caso de Aguajá. A questão da reserva, eu de fato não está na minha área, não posso, mas eu te proponho isso e te disponho a te receber imediatamente lá para a gente conversar sobre isso. O deputado Nilson Leitão, já semana que vem, saímos daqui já combinamos. Deputado Nilson Leitão, é o seguinte, o problema de Marauá-de-Sede, eu não sei se você se lembra, a desintrusão foi autorizada pelo ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Chegou ao Supremo a questão de realizar, houve uma determinação do ministro Aires Brito, por isso que eu disse que chegou ao Supremo, ainda que o mérito possa ser julgado, mas passou por todas as instâncias e chegou ao Supremo, liminarmente, pode ter ainda análise de conteúdo, mas tá. Segundo, a responsabilidade, deputado, por muita gente não ter se inscrito no INCRA e agora por uma tentativa aventureira de, contrariando a lei, reocupar por 2 vezes Marauá-de-Sede, pertence a incitadores. Desses incitadores deveria ser cobrado, de fato, a profunda situação desumana que vivem essas pessoas. Mesmo assim, eu me disponho, também nesse caso, a nós fazermos esse levantamento. Vou falar com a ministra Ideli dos Direitos Humanos para que a gente faça um levantamento na região para ver o que nós temos que fazer com essas pessoas que, iludidas por pessoas que prometeram que não podiam ter prometido, levaram essas pessoas a não se inscrever. Mas quem são as pessoas, ministro? Que incitou? Eu não sei, não me cabe. Cabe à justiça julgar isso, está na justiça. Tem inquérito, tem escuta, tem uma opção de coisas, e vai chegar a hora que aqueles que forem responsáveis vão pagar por isso. Vão pagar por isso porque eles são criminosos. Eles levaram pessoas de boa fé. Mas há consciência do governo que para 1, para 2, ou para 10, ou para 1.000 pessoas, o governo não cumpriu o seu papel no Código de Intrusão. Não é verdade. Estão passando fome. Não é verdade. Ué, quem é produtor? Aqui, vamos lá, ministro, para concluir, ministro. Aqueles que de boa fé se inscreveram no programa que nós fizemos, esses foram atendidos. Eu visitei... Aqui. Não pode haver discussão paralela. Eu quero... Para conclusão. Deputado Paulo, eu quero te agradecer muito a tua firme condução, agradecer a todos os senhores que até esse momento ficaram conosco. Quero dizer aos senhores que eu tenho divergências naturais, tenho sido ofendido em vários momentos
por vários parlamentares dessa comissão. Em nenhum momento fiz nenhuma resposta, porque não é disso que se trata. Eu não ofendi. Para você. Você sabe do que se trata. Eu apenas critiquei. Rapaz. E eu quero dizer que, da minha parte, nós vamos continuar com essa disposição do debate, nós vamos continuar sempre, e eu tenho convicção de que o nosso governo cumpre um papel fundamental de um processo civilizatório nesse país, de aprofundamento da democracia, e não vamos abrir mão desse processo. Muito obrigado. 14h45. Está encerrada a sessão. Convoco amanhã a audiência pública para debater o projeto Energia para Todos e a falta de energia para irrigação, armazenagem de grãos e outras atividades rurais no Brasil. Está encerrada.